Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje eu aprendi muito desde que eu cheguei aqui. O momento que eu tive com as crianças, eu ri bastante com elas. E, assim, as crianças são incríveis, cara. São incríveis. E aí eu gosto muito quando o Desmond Tutu, um arcebispo que já faleceu, uma vez ele disse que Deus é com as crianças. Deus é com as crianças. E Deus é em favor dos pequeninos. E isso tem muito do que eu vou falar com vocês também. Tudo que foi dito até aqui foi muito bom, foi muito prazeroso, porque parece que eu fiz a mensagem e vocês só leram antes de chegar aqui e tal. E eu sei que isso é o Espírito de Deus agindo no nosso meio. E, enfim, eu, quando era criança, voltando a falar de criança, quando era criança, eu sonhava muitas coisas. Eu tive muitas oportunidades na minha vida de sonhar de diversas formas. E eu sei que nem todo mundo tem essas oportunidades, que isso acaba sendo um privilégio nos dias atuais. Quando eu era criança, eu jogava bola, e aí eu falava assim, eu vou ser o melhor jogador de futebol possível, o melhor que tem. Não vai ter CR7 para mim, não. Mas eu era muito ruim, Tati. Eu era muito ruim. Ainda sou. Não creia que eu vou ser bom hoje. Não aprendi. Obviamente que não. Eu era muito ruim. E aí, por você ser ruim no futebol, a primeira coisa que fazem com você é te colocar onde? No gol. Perfeito. Eu ia pro gol. Mas aí perceberam que eu era pequeno demais pro gol. E aí me tiraram do gol e colocaram na zaga, porque sempre fui troncudo. E aí eu bati em todo mundo, era mais fácil, aí ficava na zaga lá. Enfim, acertar a bola era muito difícil para mim, mas a canela era mais fácil, entende? Enfim, aí eu achava que eu ia ser o melhor zagueiro do mundo. E aí me colocaram na lateral, porque de zaga também não estava dando, muito cartão. E aí eu fazia atletismo, e aí eu achava que eu tinha que ser o cara mais rápido do mundo. Não ia ter Usain Bolt para mim, não. Eu sonhava em ser o cara mais rápido do mundo. Aí eu fui para lateral lá do futebol também. Eu corria. Igual nosso amigo Max, assim, corria tanto que a cabeça ia para trás. Corria tanto que a cabeça ia para trás, enfim. E isso passou. E aí eu fui jogar basquete. E aí eu achava que eu ia ser melhor do que LeBron James. E eu falei, caraca, LeBron James vai aprender comigo. Porque lá para os anos 2005, 2004, assim, eu vi o LeBron James jogando e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida é hoje. E aí eu falei, eu vou ser melhor que esse cara aí. E passou muito tempo, até que todo esse processo me levou ao skate. E no skate eu falei assim, não vai ter Nadia Houston para me parar. E Tony Hawk é das antigas. Nadia Houston é o de agora. Você não vai ter Nadia Houston que vai me parar. Eu vou ser melhor que Nadia Houston.
E isso são sonhos, foram sonhos. Mas todas esses sonhos, eles tiveram algo em comum. Todos eles fracassaram. Todos eles fracassaram. Eu tive diversas formas de ganhar o mundo, sonhando dessa forma. Eu tive diversas maneiras de ganhar o mundo, ou os mundos. Só que todas essas maneiras, elas fracassaram por uma única coisa. Por uma única coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Eu planejei para a igreja uma série. E o nome da série é Perdendo Tudo para Salvar a Alma. E hoje a gente vai falar sobre perder a vida. E eu quero que vocês abram comigo em Marcos, capítulo 8. Eu ia ler do verso 31 em diante, mas aí vocês sabem como é que eu sou, né? Eu gosto de ler tudo. E para não ter que ler tudo, eu vou ler do 27. Do 27 em diante. E o texto diz o seguinte: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias. Mas outros, alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso que ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram essa manhã. Obrigado porque hoje a gente tem a possibilidade de viver de modo novo. E assim, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje para que a gente venha compreender a sua mensagem, para que a gente venha desfrutar da sua mensagem a partir de hoje. E nesse sentido a gente ora, Pai, agradecendo pelo dia e te pedindo compreensão. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse é um texto, como diria um pastor que eu gosto muito, é um texto que a gente usa muito para os outros. E aí esse pastor ele fala assim, quando você tem um marido que não quer saber de nada da fé, você usa muito esse texto para ele. Que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou quando você tem aquele amigo seu que está na zoeira o tempo inteiro lá, ou quando você tem um chefe que quer te explorar, que explora o trabalhador, e você usa muito esse texto. Eu sei porque eu também uso, para o outro. E aí, esse pastor que eu gosto muito, ele falou assim, mas já tem um tempo que eu parei de usar o texto bíblico para o outro. E comecei a usá-lo contra mim.
É, E isso fez todo sentido, porque isso me coloca num estado, numa posição onde a graça, ela sobressai na minha vida. Eu reconheço a graça de Deus. Eu reconheço que Deus cuida de mim, que Deus derramou em mim toda a sua graça, todo o seu amor. Quando eu começo a utilizar o texto contra mim, não contra os outros. E aqui eu vou conversar com vocês, eu vou falar de verso por verso, do 31 em diante. No 27, 28, 29, 30, a gente já falou em outro momento. Alguém já trouxe aqui, acho que semana passada, não foi que é? Enfim, então, hoje eu vou falar do 31 em diante. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Basicamente, essa é uma das primeiras vezes que Jesus está falando da sua ressurreição. Da sua morte ele já tinha comentado, mas da sua ressurreição é uma das primeiras vezes. E aí Jesus está comentando isso. Pedro, que é uma pessoa muito interessante, eu acho que toda pregação minha eu tenho que trazer Pedro, porque eu acho que ele é o cara mais intrigante que tem no Novo Testamento, na minha opinião. Porque eu me pareço com ele, cara. Eu me pareço com ele em diversas formas, assim. E Pedro, ele repreende Deus, ele repreende Jesus. Ele chega e fala, não, peraí, não é bem assim, senhor. Não é bem assim, não vai fazer isso. Jesus falou que ele ia morrer. E aí, em um outro momento, numa pregação, um sermão que eu fiz chamado Escândalo da Glória, eu expliquei esse diálogo de Pedro, o que ele estava pensando. E é basicamente Pedro manifestando a cultura daquele tempo. A cultura, o que o sistema religioso passava para aquela geração. E aí Pedro, na sua frustração, ele não permite que Jesus fale o que Jesus falou. Ele tenta repreendê-lo. Diz o texto que ele chama Jesus à parte, porque assim, vamos falar no particular, mas diz o texto que Jesus se vira para os discípulos. Não, você quer falar disso particular, agora você vai aprender juntamente com os outros. E aqui há 2 pontos para a gente considerar. Primeiro, era deveras desrespeitoso repreender o seu mestre. Ninguém fazia isso. Mas Pedro tinha que ser o cara, né? Os outros provavelmente fariam se tivessem a coragem de Pedro. E aí guardem essa palavra, coragem. A gente precisa de coragem para ser. E Pedro foi. O segundo ponto, a repreensão de Pedro era porque, segundo os estudiosos daquele tempo, os mestres da lei acreditavam que o Messias jamais se sujeitaria a tais coisas, que ele ascenderia politicamente e tomaria o lugar do rei. E Pedro, ele tem essa contradição para ele lidar. Ele tem essa contradição para ele lidar com Jesus. E aí Jesus fala para ele, é engraçado a resposta de Jesus, para trás, Satanás. Satanás a gente pode traduzir como opositor e também pode ser uma alusão ao diabo. Você fala. Mas a palavra para trás é instigante. Porque ela me faz perguntar o que ela quer dizer. Jesus não falou para Pedro se afastar. Jesus não falou para Pedro, sai fora. Ele falou para trás. E ao dizer isso, Jesus ele quer dizer que ele quer que Pedro se coloque no lugar dele. E qual é o lugar de Pedro? É o lugar onde todo discípulo de Jesus deveria estar, atrás dele. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte, senta lá, Cláudia, lembra do meme? Senta lá, Cláudia. Aprende aí agora
E aí Jesus se vira para os discípulos, senta aí, Pedro, agora você vai aprender uma coisa. E Jesus, ele convoca também a multidão após isso. E ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim novamente, para trás de mim, né? E aqui a palavra alguém, ela basicamente significa qualquer pessoa. Então o convite está aberto. O convite está aberto. Se alguém quiser. Quiser é uma outra palavra intrigante. Porque no grego, no original, a palavra é telo, com TH. Que ela se assemelha muito com a palavra telos, que não tem o TH, só o T. E telo significa desejar desfrutar de algo, ou um impulso, um forte desejo, uma inclinação a algo. E tem a mesma origem etimológica da palavra telos, que a gente hoje, com o conceito filosófico, a gente fala que telos significa o propósito, seu propósito. Mas telos, na linguagem grega, carrega o significado de mover-se em direção a algo, algum objetivo. E Jesus, ele prossegue: negue-se a si mesmo. E aí a gente pode se perguntar, o que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, a gente tem 5 pontos a se considerar aqui. Primeiro eu vou falar os 5 pontos que eu vou falar são negativos. É o que não é. Não é a aniquilação da vontade. Negar-se a si mesmo não é você aniquilar sua vontade. Não é você fazer jejum de Coca-Cola. Tem nada a ver. É o jejum de Daniel. Jejum de Vasco. Não é. Não é você tentar matar a carne, como a má interpretação do texto diz. O sistema religioso acredita. Isso, na verdade, é uma forma de autonegar budista. O budismo que crê que a gente tem que matar o corpo mesmo. E aí há voto de silêncio, jejum e essas coisas. O budismo que crê nisso. Não a fé cristã, porque Jesus era do time que comia e bebia. Negar-se a si mesmo não é se tornar um alienado. Não é você, tá ali querendo ouvir aquela música que você gosta de ouvir, mas não poder ouvir porque você se negou para Jesus e aí você não pode ouvir mais música do mundo. Porque o mundo tá ali, ó. Eu tenho que separar o que é sagrado do que é profano. E as músicas do mundo são profanas. Sinto lhes informar, mas hoje eu trouxe um monte de referência de música profana. De músicas que pertencem ao mundo. Afinal, não há música que não esteja no mundo. Não há música que não esteja no mundo. O que existe, pessoal, é música, é literatura, é filme bom e tudo isso ruim. É a única coisa que existe. Deus não tem nada a ver com essas paradas. Porque Deus não faz música para vocês ouvirem. Porque se Deus fizesse música para a gente ouvir, beleza, a gente só ouvia as músicas de Deus. Mas, como são pessoas que estão nesse mundo aqui, que fazem música, você pode ouvir o que você quiser. Amém. Amém, né? Amém? Então, não significa se tornar um alienado. Antigamente, até televisão era proibido, pô. Futebolzinho assim, pô, os amigos que gostam de jogar futebolzinho, segundo o Bruno, ele é tipo o Ronaldo Gaúcho. E essa te falar dos outros? Ele não poderia jogar o futebolzinho dele. E skate? Esquece skate. Skate não pode mesmo. Se futebol não pode, imagina o skate. E isso
te tornam alienado quando você segue essas leis religiosas. O indivíduo que pratica tal alienação é como um avestruz que, ao tentar se esconder, enfia a cabeça na terra, mas o corpo todo está do lado de fora. E aí isso me lembra, por exemplo, meu sobrinho. Ele é um bebê, e eu sei que bebê, se você tampar o rosto para ele, você sumiu, mano, literalmente. Mas quando você faz assim, para ele é uma surpresa. E aí, no fundo, o indivíduo que se aliena dessa maneira, ele está tentando se esconder dessa forma. Ele está tentando se esconder só cobrindo o rosto. Mas há um corpo inteiro ali por detrás. Então, negar-se a si mesmo não é se tornar alienado. E também não é uma experiência legalista. Não é viver de pode ou não pode. Não é. Não é. E viver dessa maneira castra o indivíduo. Castra a sua autenticidade. Essa autoanulação trata do coração como um loteamento de um cemitério, enterrando os seus mais íntimos sinais de personalidade, sinais de autenticidade. E não é isso. Isso gera mais cadeias do que espaços de liberdade dentro de si. Isso gera uma cadeia psicológica produzida pela má compreensão das Escrituras. E eu sei que há um montão de gente no nosso meio que é ferido com a religião por causa disso. Por causa desse legalismo, desse moralismo religioso. E certa vez, um teólogo disse que a religião legalista tem de ser o melhor conduto para o esclerosamento de qualquer ideia. E, portanto, também não é automartírio. Não é arriscar-se desnecessariamente. Não é autoflagelação. Existiu um dos pais da fé. Se vocês pararem para ler ali a história do cristianismo ou a história dos mártires, existiu um cara que simplesmente ele procurava, e ele dizia isso de maneira teológica, que o discípulo ele deveria se colocar em posição de martírio. Ou seja, estão me perseguindo lá? Então vou lá me apresentar para os caras, que eu quero é morrer. Eu quero é morrer. E na concepção teológica dele, isso era negação. Isso era autonegação. Mas não é. Deus quer que você vá lá para o olho do furacão, sabendo que os caras estão matando geral. Não, você vai lá e ainda vai falar com os caras que você é. Não, você não tem que procurar isso. Que eles te procurem. Eu estou aqui fazendo o meu, que os caras venham até mim e me encontrem, porque se eu tiver qualquer possibilidade de fugir, eu vou fugir. Então, negar-se a si mesmo, Jesus, repare, negar-se a si mesmo foi proferido por Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse certa vez que que ele veio para que a gente tivesse vida e não para que a gente matasse a vida. Então não é automartírio. Não é praticar exercícios ascéticos e religiosos. Ou seja, não é viver uma vida cheia de práticas doutrinárias, tradicionalistas, a fim de caminhar em direção a Deus através de suas práticas. Tendo em vista que Jesus ele quebrou esses paradigmas religiosos que tinham no tempo dele. Não pode fazer nada no sábado. Os discípulos dele estavam lá colhendo espiga de milho lá para comer, e os caras ficaram bolados. Antes de comer tem que lavar a mão. Os discípulos dele comiam sem lavar a mão e os caras ficavam bolados.
E Jesus era esse cara, quebrando paradigmas. Então, negar-se a si mesmo não é nada que vai além do projeto de vida que foi oferecido, foi apresentado através de Jesus Cristo. Em Jesus, a autonegação não é inimiga da sua felicidade. Não é. Negar-se a si mesmo, na visão de Jesus, além de abdicar de tudo que é seu na questão material, é muito mais do que isso e significa abrir-se inteiramente a Deus e ao próximo. Com isso, negar-se a si mesmo só faz sentido se for negar-se por alguém que não seja o próprio eu. Então, a autonegação cristã se realiza numa autonegação que coincide com uma reação altruísta. E no verso 35, novamente Jesus usa a palavra telo, com TH. Verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida. E aí ele usa o quiser novamente. É natural que eu e você, quando esteja sofrendo qualquer tipo de risco, instintivamente eu vou optar por preservar a minha vida. Instintivamente, isso é natural do ser humano. Tá pegando fogo aqui, eu vou ficar aqui dentro? Não, meteu o pé. Eu só ficaria aqui dentro com um esforço gigantesco mental. Eu teria que burlar esse instinto. É natural tentar salvar a vida. Tendo consciência desse instinto, Jesus ele nos traz um paradoxo. Agir instintivamente sempre te faz com que, ao invés de você optar pelo outro, ou seja, de você optar pela sua autonegação, que é em prol do outro, você opta por si mesmo. E ao invés de dar primazia a Jesus, você dá primazia a si mesmo. E aí você vai dizer para Jesus, deixa eu ir antes sepultar meu pai. E aí você começa a construir uma imagem de Jesus, a sua imagem, e não o inverso. Ao invés de você ser imagem e semelhança de Jesus, você faz o Jesus a sua imagem e semelhança. Porque é um Jesus que me convém. É um Jesus que me convém. E aqui no texto, Jesus fala sobre a vida, que pode ser traduzido por alma também, que é a palavra psique. O contexto aqui não vai priorizar uma tradução ou outra. Você poderia usar alma para ambos, mas eu quero usar a palavra como vida, nesse sentido aqui do verso 35. O verso 35 quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Isso comunica que o discípulo deve se entregar não para a salvação pessoal, mas para a coparticipação no trabalho de redenção de Deus no mundo. E aí Jesus vai para o verso 36. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui a palavra ganhar é kerdaino, no grego. Kerdaino, que pode significar ganhar, como também pode significar evitar perder. E aí faz mais sentido quando a gente trata a questão do instinto. A gente evita perder a vida, instintivamente. Mas a palavra usada é um contexto de negócios. A gente usa mais essa palavra para falar sobre negócios. E o mundo, a palavra mundo aqui, abrindo um parênteses, existem 3 tipos de mundo na Bíblia. O universo, a criação, a humanidade e o sistema em rebelião. Aqui, nesse verso, que aproveita o homem ganhar o mundo, ele está falando sobre esses sistemas. Que aproveita o homem ganhar desse sistema, nesse sistema, e perder a sua alma.
Eu sou vocacionado para ser pastor. E o pastoreio tem muito a ver com ganhar o mundo. Tem que ganhar o mundo, né? Para Jesus. Ganhar o mundo. Tem muito a ver. Só que Jesus nos alerta que até para ganhar o mundo para Deus, tem a possibilidade de corrupção. Tem a possibilidade de eu perder a alma. E no verso 37, ou seja, ele fala: o que daria o homem em troca de sua alma, de sua vida? E é uma pergunta retórica, porque obviamente que você não pode dar nada. Vai fazer o quê? Uma vez eu vi uma entrevista de alguém que trabalhava na SBT e falava assim: se o Silvio Santos puder pagar para que ele viva eternamente, ele pagaria. E aí eu só pego essa frase para ilustrar que não há nada que você possa fazer para viver eternamente, e o Silvio Santos é a prova disso. Isso com todo o dinheiro que ele tinha. Então, é uma pergunta retórica. Não há nada que você possa dar em troca. A palavra troca aqui é um termo que novamente é envolvido com negócio, com business. Doi antropos antalagno, que é basicamente o que daria um homem em troca. Daria um homem em troca. Doi antalagno é usado para o negócio. E aqui Jesus ele quer dizer o quê? Não há negócios que você possa fazer com Deus que te garanta a sua alma. Não há barganhas com Jesus. Não há barganhas com o Evangelho. Não há nada que você possa fazer. E no verso 38, quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, não há possibilidade de separar Jesus de suas palavras. É o que ele diz ali. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. As palavras de Jesus e Jesus é a mesma coisa. Porque o Evangelho é a palavra encadernada. E Jesus é a palavra encarnada. Aí a gente sabe muito bem disso. Em outro momento, a gente já teve algumas explicações do André sobre isso. Sobre Jesus ser a palavra encarnada e o Evangelho ser a palavra encadernada. Jesus é o verbo, logos. Mas então, a gente não pode falar, por exemplo, Jesus não falaria jamais de algo que não fosse conferível nele. Porque ele só poderia falar de si mesmo. Entende? Eu falo de Jesus. Então eu posso falar do que não é conferível em mim, porque eu estou falando de Jesus. E, meus amigos, é difícil ser igual a Jesus. É difícil. Estou falando difícil para não dizer impossível. E tudo que é conferível em mim, eu posso falar como sendo eu. E aí eu te digo, nem como sendo eu posso falar, porque desde o momento que eu me neguei, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então já nem é mais sobre mim, é sobre Jesus. Então Jesus, ele está falando que as suas palavras e o seu ser não podem ser separados. E aquele que se envergonha, e aqui, vamos abrir um parêntese para envergonhar. Porque envergonhar não é só você ficar com vergonha ali, eu tô com vergonha de falar isso daqui. Não, não é só isso. É você confessar algo, mas não viver aquilo. E isso já te diz muito a respeito sobre o que é envergonhar aqui no texto. Você pode confessar Jesus, mas não viver Jesus. E isso é se envergonhar de suas palavras, do seu ser. E isso te faz, por exemplo, ter argumentos como antigamente se tinha. Eu sou sei lá, católico não praticante. Ué, não faz sentido. Eu sou
evangélico não praticante. Eu já falei aqui para vocês, eu nunca vi, por exemplo, um jogador de basquete, LeBron James, virar em entrevista e falar assim: eu sou jogador de basquete não praticante. Pô, não faz sentido. E eu te dou algum. E envergonhar carrega esse significado por detrás. E você pode estar se perguntando, afinal, e a alma? O que é a alma para que eu a perca? Mas o que significa perder a alma? A alma é o que entrelaça a minha animalidade, os meus instintos, a beleza, a poesia, a criatividade, ao sentimento, à sensibilidade, ao amor, ao ódio, à tristeza, à felicidade. A alma é o laço que sustenta a integralidade do ser, é o laço que sustenta a sua totalidade. E aí você pode se perguntar, mas da onde você tirou isso? E aí eu convido vocês para abrir em Gênesis 2. Gênesis 2, no capítulo 2, no verso 7. E eu... diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Então a alma é esse ambiente de entrelaçamento entre o corpo e o espírito. O que é do mundo da criação e o que é de mais divino, que vem de Deus. Alma vivente. É isso que Deus fez lá no Éden, na sua criação. E alma é uma terra muito rica, e nela porque é nela que se encontram as mais profundas verdades, como essa é uma frase do Dostoiévski. A alma é esse ambiente rico que encontra as mais profundas verdades. Portanto, desatar esse laço da alma é se tornar um ser totalmente animalesco, se é assim que eu posso dizer. Eu estou lendo um livro, inclusive eu recomendo a todos os livros de Dostoiévski, é muito bom. Eu gosto muito. Eu não sabia que eu gostava tanto de romance até começar a ler romance. E aí, Dostoiévski é o cara genial, assim, genial. Na sua genialidade, ele, assim, são 2 livros, assim. O primeiro, você pode ler depois, e o segundo você pode ler primeiro. Basicamente isso. Ele fez o primeiro livro, que é Memória da Casa dos Mortos. Memória da Casa dos Mortos. Só que parece que ele é uma continuação de Crime e Castigo. Porque parece que o indivíduo de Crime e Castigo passa a liberdade inteira fazendo besteira e chega lá na Memória da Casa dos Mortos e está lá na prisão. É basicamente isso. E são 2 histórias incríveis. E há um determinado momento que Dostoiévski descreve um momento que ele estava sentado numa cadeira dentro da prisão, e ele ouvia uma pessoa que ele denomina de parricida, ou seja, alguém que matou o pai, e ele fala como que aquele homem falava com tanta naturalidade sobre a morte do seu pai. E de maneira insensivelmente, ele contava os detalhes como se fosse coisa do dia a dia.
E isso é uma completa ilustração de como um indivíduo que perde a alma é. Ele é tão insensível que ele não consegue reconhecer os atos de brutalidade da sua vida. Jesus não. E até do próprio pai ele assassinou por conta de uma dívida. E aí, em Crime e Castigo, Romanovich Raskolnikov é o nome do principal sujeito do livro. E Romanovich Raskolnikov, ele é um ser interessantíssimo. Em muitos momentos da história você vai falar assim, esse cara é maluco, esse cara é louco. E aí em outros momentos você vai falar assim, nossa, que banho de lucidez. E em outros momentos você vai falar assim, esse cara tem que ser preso. Em outros momentos você está torcendo para que a polícia não o encontre. E aí você tem esse relacionamento durante todo o livro com o Romanovich Raskolnikov. E você fica assim, meu irmão, que agonia. E você quer o tempo inteiro terminar o livro por causa disso, porque quer saber o que vai acontecer com ele. Afinal, ele é bom ou é ruim? E para Dostoiévski não existe essa diferenciação, essa dicotomia. Porque Romanovich Raskolnikov, ele é tanto bom quanto ruim ao mesmo tempo. E aí, ele comete um crime. Daí origina o nome Crime e Castigo. Ele comete um crime. E ele comete esse crime justamente porque ele se encontra num ambiente de ócio, que o leva a se render para o sistema. Sim. Mas o sistema faz com que gere desemprego. E aí tem um montão de gente desempregada. E aí o indivíduo está lá desempregado. O cara quer sobreviver, mas o cara quer sobreviver. O que ele faz? Procura emprego. Ou seja, e ele vai procurar emprego e todas as portas fecham na cara dele. E aí ele se encontra numa situação desprezível. Ele não se tornou um animal por si só, mas ele foi animalizado pelo sistema. E aí, duas possibilidades. Ou ele se torna o que o sistema quer, que esse mundo em rebelião quer, trazer para a existência mais um que vai se rebelar, ou ele não se rende, que é a parte mais difícil, porque aí eu acho que não se render diz mais respeito ao Espírito de Deus em nós, e vive da maneira que pode. E aí, Pierre Bourdieu, um autor também que eu gosto bastante, ele também é um cara incrível, assim, se você for analisar, ter ele como fonte de análise social, ele é um cara incrível, eu gosto muito, Bruno também gosta. E aí ele discute como, ele dá um nome, capital simbólico, ele discute como um capital simbólico, que inclui conhecimento, educação, habilidades culturais, ele pode ser usado para manter e reforçar as desigualdades sociais. E ele também discute que as pessoas praticam a maldade por agir em conformidade com as normas desse capital simbólico, com as normas desse sistema, com as normas e expectativas impostas por esse sistema social em que vivem. Então, muitas vezes, é um reflexo. Esse se tornar um ser animalesco é um reflexo. Muitas vezes é um reflexo. E o mundo, ele quer isso de você. O mundo tem suas leis. E nas leis do mundo, dar a outra face é coisa de otário. Você é otário, pô. Vai dar outra face, o cara te botou na casa, você não vai me dar? Você é otário, mano. Pro mundo é assim. Pro mundo, se você
Se alguém te oferece uma mão, você quer o braço, quer o corpo, você quer arrancar tudo da pessoa. Para o mundo é assim. Para o mundo, você trai a própria mãe para subir uma posição do seu trabalho. Seu amigo te ajudou a chegar lá, chegou lá entregou seu currículo lá onde ele trabalhava, você chegou lá, você quer tomar a posição dele. Isso é se render para o mundo. E Jesus diz que de nada vale ganhar esse mundo. De nada vale. Se você vai perder a sua alma no meio do processo. Raskolnikov perdeu a alma dele no meio do processo. E os 5 pontos que eu citei agora há pouco sobre negar-se a si mesmo, se você seguir tudo aquilo ali, são 5 pontos que você utilizaria para matar sua alma também. Se você quer matar sua alma, viva daquele jeito que eu falei, que não é o jeito de Jesus. Mata lá. E aí você vai matar mesmo. E outro ponto para a gente matar a alma é se render a esse mundo. É tentar ganhar esse mundo. E aí Jesus ele diz para a gente tomar a nossa cruz. E a gente precisa entender qual é o significado de tomar a cruz também. Primeiro, ser incluso na cruz de Cristo. Ponto. Isso é fato consumado entre nós. Tomar a cruz inclui reconhecer, assim como Paulo, as implicações de ter sido morto juntamente com Jesus Cristo de Nazaré e ter sido ressuscitado ao 3º dia. E responder a isso vivendo dia a dia na graça salvadora de Cristo. Tomar a cruz é ter um coração repleto de amor. Outra coisa que é contrária às leis desse mundo, amor. O mundo não é lugar de amor. Em Jesus notamos que o ato de carregar a cruz é também um ato de amor ardente que sobressai todas as barreiras do individualismo e permite que nós venhamos amar a Deus, amar a vida e amar os próximos. Pois, como diz o poeta, amor não cabe em si. Então, amor só é amor que se escalona. Só é amor quando ele ganha proporções maiores diariamente. Então, saber lidar e também tomar a cruz é saber lidar com a rejeição. Agora há pouco, o Gabriel fez uma devocional falando sobre isso. Que muitas vezes a gente vai causar discórdia. A gente vai ser rejeitado. Ou seja, a gente vai. E com Jesus é assim. A gente vai ser rejeitado porque a gente ama demais. É tanto amor que o mundo não suporta. Mas aí, por amar demais, eu vou ter fome de justiça. E por ter fome de justiça, eu vou chorar. Eu vou chorar com os que choram. E eu vou ser manso. E o mundo vai me odiar por causa disso. Mateus 5. As bem-aventuranças. E a gente precisa saber lidar com essa rejeição que o mundo vai ter com a gente. E também, tomar a sua cruz é estar disposto a viver uma vida de mutualidade. Uma vida onde eu compartilho. E Jesus, ele carregou em si os nossos pecados. Isso a gente não pode fazer, carregar os pecados dos outros. Isso deixa para Jesus mesmo. Mas a nossa cruz não surte esse efeito de carregar o pecado do próximo, mas permanece o efeito da mutualidade. Como Gálatas 6 diz, levai as cargas uns dos outros, que é a questão de um se apoiar no outro para continuar sobrevivendo nesse mundo em rebelião. O discípulo ele tem que ter um coração cheio de empatia. Ele tem que chorar com os que choram. Ele tem que rir com os que riem. Ele tem que ter raiva do sistema opressor que causa injustiça no mundo. Ele tem que lutar. Ele tem que ter fome de justiça. No entanto, ainda mais profundamente, o discípulo
ele tem que aprender a chorar por aqueles que foram animalizados por esse mundo. E eles não conseguem mais chorar. Eles não conseguem. O discípulo ele é um nervo exposto daqueles que já não têm mais sentimentos. E aí a gente chega na parte que a gente vai falar sobre a vida. Há duas vidas. A vida que Jesus está falando aqui nesse texto e a vida de verdade. E aí eu lembro de um vídeo, acho que o nome do programa era Provoca. E aí era Clóvis de Barros Filho e o Abu Janra, acho que é esse o nome dele. E ele, no final dos programas, ele que era o apresentador, o Abu Janra, ele tinha o costume de perguntar para os entrevistados o que é a vida. E se não emplacasse, ele perguntava de novo. Se não emplacasse, ele perguntava de novo. Clóvis que eu estou respondendo. Clóvis é um cara engraçado demais. Ele tentou responder e aí ele falou, Clóvis, o que é a vida? E aí o Clóvis, a vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Aí houve uma pausa, o Abujá foi falando, Clóvis, o que é a vida? O Clóvis respirou fundo e respondeu, intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. A Abujá foi e perguntou, Clóvis, o que é a vida? E aí o Clóvis foi e falou, dor e sofrimento se você preferir. Afinal de contas, eu não me lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. E aí, vocês acham que acabou? Não? Abujá foi e perguntou de novo, Clóvis, o que é a vida? E Clóvis não respondeu. Desistiu. Esse é um conceito completamente difícil de descrever. Vida. Se você botar aí no Google agora, significado de vida, vai aparecer, sem brincadeira, uns 20 significados. E nenhum deles preenche o que eu quero falar com vocês. Percebe-se que a vida e a alma nesse texto são parte do mesmo tear, da mesma obra de tapeçaria. São inseparáveis. Eu sou alma vivente, eu não sou só alma e não sou só vivente. Sou alma vivente. Mas para garantir essa vida, ser esse alma vivente, a gente precisa aprender a perder a vida. A gente precisa aprender a perder essa característica. Então eu procuro perder a vida diariamente. Procuro incessantemente não preferir os meus caprichos ao me ver diante de Jesus. Quando eu estou diante de Jesus, eu tenho que estar desnudo. Procuro não ser senhor de mim mesmo. Procuro não criar um Jesus à minha imagem e semelhança. Procuro poder dizer que o Guilherme que está aqui, esse aqui, ó, esse corpo aqui, ó, já foi. Já morri. Se a gente desligar aquele ventilador lá, vai ter um momento que ele vai continuar rodando por um tempo, mesmo fora da tomada, e o nome disso a gente chama como energia residual. Esse corpo aqui é só energia residual. Estou aqui, não mais eu não sou mais eu. Esse Guilherme morreu faz tempo, morreu em 2014. E, portanto, eu posso dizer que não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu preciso aprender a perder essa vida. Essa vida que me impossibilita de viver de verdade. Essa vida que me impossibilita de amar. Essa vida que me impossibilita de cuidar de quem eu amo. Essa vida que me impossibilita de ver beleza nas pequenas coisas.
Porque o Guilherme, antes de 2014, tudo para ele era ruim. O mundo era ruim. Tudo era ruim. Porque o mundo se apresenta assim para as pessoas. No mundo tereis o quê? Aflições. Não é? Esse é o presente que o mundo te dá diariamente. E eu precisava morrer para esse mundo. Eu já não respondo mais. Esse mundo venceu nesse sentido, porque eu morri. Mas esse mundo foi vencido lá na cruz do Calvário. Porque ao ser ressuscitado ao terceiro dia, juntamente com Jesus Cristo de Nazaré, eu fui colocado num ambiente onde não mais esse mundo me afeta no sentido da minha alma. A minha alma foi salva. A minha alma foi garantida pelo sangue de Jesus. E aí, perder a alma não necessariamente significa perder a salvação. Perder a alma significa perder a capacidade de viver. Perder a capacidade de ter uma vida onde você consegue desfrutar das coisas que Deus te proporciona nela. Perder a alma significa que você perde a capacidade de amar. Significa que você perde a capacidade de sentir as mais profundas emoções. Um indivíduo que perde a alma já não sente mais nada faz tempo. Ele não pode nem virar para a esposa dele e falar que ama de verdade, porque não sente mais nada. Ele é tão animalesco que ele se torna um troglodita. E eu quero perder a vida para salvar essa alma. E eu entrego a minha vida diariamente, como o Nani nos falou há pouco. A gente entrega ao Senhor a nossa vida. É isso. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero perder a minha vida a fim de que Ele garanta a minha alma. Ele garanta esse laço que entrelaça o meu corpo, meus instintos, com a capacidade de enxergar Deus. E eu oro para que Deus mate a minha vida. Eu oro para que Deus tire de mim a minha vida. Essa vida que eu estou falando de se tornar um ser desprezível. A vida que o mundo te dá. Tira de mim. Eu não consigo e não quero perder a alma. Esse era o motivo pelo qual todos os meus sonhos foram frustrados. Porque Jesus cuidou de mim antes da fundação do mundo. E aí, todos os meus sonhos, eu tinha que passar por cima de alguém para conseguir. Principalmente quando diz respeito ao skate. Eu vi que em alguns momentos da minha vida eu tinha que deixar meus amigos de lado e falar, eu tenho que me priorizar. E me priorizar incluía tirar eles da cena. E aí a minha alma não permitiu que isso acontecesse. Então, esse é o motivo. E eu espero que seja o mesmo motivo que vai caminhar com você. Que você não consiga mais viver nesse mundo e jogar sua alma fora. E aí eu quero fechar com uma frase do Dostoiévski também, que ele falou nos Irmãos Karamazov, que a alma é curada ao estar com as crianças. E isso é a mais pura verdade. Pandemia 2021. Estava eu no mais profundo momento da minha vida, onde eu me vi em face da minha alma, mas eu estava com
uma arma apontada na cabeça dela. Eu estava prestes a matar ela. Ou seja, eu vim ao Candelária e olhei as nossas crianças que hoje a gente cuida. E aquele processo de cura foi abaixando a minha arma que estava apontada na cabeça da minha alma. Então, por isso que Jesus fala que das crianças são o reino dos céus, porque elas ainda não perderam a alma. E que a gente não perca a alma ao ponto de que a gente seja como uma criança que venha curar a alma dos outros. E isso é isso. Isso que eu trouxe para hoje. Semana que vem tem mais continuação. É isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado porque até aqui o Senhor nos guiou e nos trouxe pelas mãos. E nesse sentido, Pai, a gente pede que o Senhor continue fazendo assim. Continue cuidando da gente para que a gente não venha ganhar o mundo e perder a alma. Jesus, que o Senhor me dê a possibilidade de viver a minha vida. Uma vida de entrega para o meu próximo. Uma vida de entrega para Ti. Certo. E que eu venha me dedicar, que a igreja venha se dedicar a tão somente morrer para esse mundo, mas viver para Cristo. E é no nome de Jesus, Pai, que nós encerramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Valeu. Muito bom.